Acompanhe o verso 26 de Mateus 6. Jesus continua dizendo assim: olha, observem as aves do céu. Observem as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Nós estamos continuando uma reflexão cuja semana passada introduz a parte do Sermão do Monte. Nós introduzimos quando Jesus fala sobre as preocupações da vida, as ansiedades da vida, os sentimentos que tomam espaço em nosso coração quando não deveriam tomar, nos fazendo então não perceber a beleza da vida, não perceber o cuidado de Deus, não perceber a vontade de Deus, não perceber nos mínimos detalhes o que Deus faz. Portanto, o Senhor Jesus está dizendo agora: observem as aves do céu. Elas não estão trabalhando, elas não estão armazenando em celeiros, não estão ajuntando tesouros na terra. Contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Portanto, não tendes vós muito mais valor do que elas. Meus irmãos, nós ficamos cegos pelo materialismo. Jesus, alguns versículos antes aqui desse texto de Mateus capítulo 6, ele vai nos ensinar a não ajuntar tesouros na terra, mas a juntar tesouros nos céus. Então, Jesus, conhecendo o nosso coração, ele nos mostra: olha, cuidado para você não se tornar um materialista, olhando demasiadamente para as coisas terrenas que passam, para as coisas humanas que um dia serão destruídas pela ferrugem, pela traça, serão dilaceradas pelo tempo. Nada subsiste ao tempo. Então nós ficamos cegos pelo materialismo, nós não conseguimos olhar para as aves do céu, nós não conseguimos nos perguntar como elas sobrevivem, como elas são belas, como elas se sentem livres. Esses pequenos detalhes, esta beleza da vida, aqueles que foram consumidos pelo materialismo de uma sociedade capitalista pós-moderna, não conseguem enxergar, não conseguem observar, porque estão preocupados em ganhar dinheiro, estão preocupados demasiadamente com as coisas humanas e terrenas que passam, mas as coisas belas passam despercebidos. Portanto, Jesus vai dizer aqui agora, depois de ter dito: não andeis ansiosos por coisa alguma, ele vai falar: olha, observem as aves do céu. Observem, vejam como elas são belas, vejam como elas são livres. Será que você é capaz de perceber que da onde elas conseguem sobreviver, de onde vem a sua sobrevivência? Vem do Pai Celeste. Vem daquele que as criou, que as sustenta, que as fez belas, que as fez livres para voar às alturas dos céus. Eu não sei vocês, mas quando eu vejo algumas cenas de cima para baixo, das nuvens da terra, das regiões, e quando eu olho às vezes uma ave no céu, eu sinto uma vontade tremenda de voar. Eu penso que a sensação de liberdade daquele que está nos ares voando é muito grande. E o ângulo que nós conseguimos projetar a nossa visão para contemplar também a nossa geografia, a nossa geologia, é muito lindo. E quando a gente olha para as aves do céu, a gente consegue perceber alguns detalhes. Ora, de onde elas vêm, para onde elas vão, como elas sobrevivem ao tempo. Será que elas têm um lugar para morar? Como elas ajuntam os seus alimentos? Não ajuntam, não armazenam, mas o Pai Celestial as sustenta. Quando nós estamos consumidos pelo materialismo dessa sociedade pós-moderna, amados, nós não conseguimos perceber os pequenos detalhes e o que Deus é capaz de fazer. Tem um trecho
trecho de uma poesia do Claudius, que o Bonhoeffer cita no seu livro, na página 141, o livro do Dietrich Bonhoeffer, Discipulado, que diz assim: diariamente, Deus me dê, tanto quanto para a vida eu precisar. Aos pássaros, Ele sempre, como não iria de mim cuidar? Aos pássaros Ele sempre dá, como não iria de mim cuidar? Jesus começa aqui então a pacificar o nosso coração. Quando a gente olha para a sociedade, quando a gente faz uma leitura do mundo que a gente vive, a gente percebe o corre-corre, a gente percebe a disputa, a gente percebe o estresse, a gente percebe como essa vida, ela suga a nossa energia até deixar os nossos cabelos brancos. Então Jesus, já sabendo de toda essa ansiedade, de todas as crises existenciais da nossa vida, Ele começa agora no Sermão do Monte, pacificando o nosso coração, e diz assim: olha, vocês são preciosos. Se o Pai cuida das aves do céu, imagina vocês não têm muito mais valor? Jesus aqui agora, irmãos, está trazendo paz ao nosso coração, em meio a esse turbilhão da pós-modernidade. Paz é o que nós precisamos. Paz é o que nós precisamos na nossa família. Paz é o que os casais precisam no seu casamento. Paz é aquilo que uma igreja precisa. Paz é aquilo que o Brasil, que o mundo precisam. Nós precisamos de paz. Jesus está pacificando agora o coração daqueles que estão ouvindo o seu sermão. Perceba então Jesus nos mostrando o cuidado de Deus para conosco. Você cuidaria melhor de si mesmo do que Deus? Quem cuidaria melhor de você mesmo, você ou Deus? A vida com Deus envolve confiança nele. Estamos atualmente numa sociedade, historicamente falando, com muitas doenças emocionais, doenças psicossomáticas, que começam na alma, começam na mente e vão se desencadearem no corpo, vão ter efeitos no nosso corpo físico, mas começam no nosso corpo imaterial, no nosso psique, na nossa mente, na nossa cabeça. A sociedade vive esse tempo de muitas doenças emocionais, e a psicologia, a psiquiatria estão aí para as diagnosticar. As pessoas estão desencadeando distúrbios emocionais, psicossomáticos, que envolvem estresse, em primeiro lugar. Em segundo lugar, incapacidade de gerir suas emoções. Em terceiro lugar, incapacidade de lidar com os conflitos, com os medos, com os sofrimentos que são inerentes à vida humana. Nós percebemos as pessoas hoje com esta incapacidade de gerir as suas emoções, de lidar com os seus medos, de lidar com os seus fantasmas, de lidar com os sofrimentos da vida, que são naturais na vida de quem é ser humano. Então, o que acontece é que Jesus está tentando acalmar o coração nosso em 2021, no meio dessa pandemia. Ele está dizendo: observe as aves do céu, elas não sofrem de ansiedade, o Pai Celestial as alimenta. Verso 27, Jesus continua dizendo: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? No mundo de pós-verdade, onde as verdades estão sumindo, desaparecendo, as pessoas, por estarem confusas, tem dificuldade de lidar com a basicalidade da vida, com aquilo que é natural, com aquilo que é básico na vida. Ou seja, nós não podemos acrescentar uma hora à nossa vida. O básico da vida é o seguinte, irmãos: nós somos limitados, nós somos pequenos, nós somos frágeis. Por isso, nós precisamos de Deus. Precisamos entender que Ele é o Criador, que Ele é o sustentador de tudo o que existe. E é Ele que está cuidando de mim. É Deus que está cuidando de você. Todo esforço demasiado num autocuidado, todo esforço demasiado excessivo naquilo que diz respeito ao fato de eu ter que cuidar de mim, das minhas coisas, do meu futuro, tudo isso me levará
e poderá me levar para a perda da saúde emocional, psicológica e espiritual, porque nós precisamos ser capazes de gerir as nossas emoções e de entender que nós somos frágeis, que nós vamos sofrer, que nós vamos passar por perdas, nós vamos passar por momentos difíceis, em todos os níveis de relacionamento, em todos os níveis da sociedade, em todas as classes sociais. O sofrimento vem de alguma forma, mas ele vai vir, e ele virá. E como lidar com isso? Como lidar com o momento que nós chamamos, numa linguagem bíblica, o vale da sombra da morte? Como lidar com as frustrações, como lidar com os nãos da vida, como lidar com o silêncio de Deus, como lidar com as expectativas humanas não correspondidas, como lidar com tudo isso? Tem uma forma de lidar, e essa forma de lidar é não ficando ansioso por causa dessas coisas. Essa forma de lidar é entender que o básico da vida é isso: eu sou frágil, eu sou limitado, eu sou humano, eu sou fraco. Quando nós entendemos isso, nós recorremos a uma força maior, e nós recorremos ao pensamento não de quem é fraco, mas de quem é inteligente o suficiente para saber que é fraco. Então nós recorremos a Deus. O forte não é aquele que não apresenta suas fraquezas. O forte é aquele que sabe que é fraco, mas busca a sua força em Deus. Nós precisamos dessa mentalidade, e veja como Jesus trabalha a nossa mente, o nosso psique, a nossa cosmovisão, a nossa visão da vida, a nossa percepção da vida, porque no fundo, nós somos incapazes de cuidar de nós mesmos. Quem cuida de nós é Deus. A questão e os males da nossa vida muitas vezes se ocorrem quando nós queremos cuidar de nós do nosso jeito, da nossa forma, com as nossas forças, com os nossos recursos, e então nós suspendemos Deus do seu plantão, onde Ele cuida de nós. Deus está ali, trabalhando a nosso favor. A Bíblia diz, o Salmo 121, que aquele que guarda Israel, ele não dorme, ele nem pisca, ele não cai no sono, ele é um vigilante de 24 horas de plantão. Mas de vez em quando nós falamos assim para o nosso guarda de Israel: pode descansar um pouquinho, que agora eu tomo conta. Porque a minha ansiedade me leva a querer resolver as coisas da minha maneira, do meu jeito, da minha forma. E então, da minha forma e da minha maneira, eu acabo ausentando Deus de me ajudar e de cuidar de mim naquele momento, quando Ele é quem melhor cuida de mim. Pare de tentar cuidar de você da melhor forma possível, porque a melhor forma possível de se cuidar de você é deixando que Deus cuide de você. É descansando o seu coração preocupado no Senhor. E aí você vai conseguir olhar as aves do céu. Eu te pergunto, qual foi a última vez que você conseguiu observar as aves do céu? Você está preocupado demais com as coisas dessa vida. Você está preocupado demais e você não consegue acrescentar sequer um dia, uma hora na sua existência, 1 centímetro na sua altura. Tudo isso quem faz é Deus. Portanto, deixe Ele cuidar de você. Entregue a Deus aquilo que está te preocupando, porque você é preocupação de Deus. Você é preocupação de Deus. Deus está preocupado com você. Eu quero te desafiar a colocar sua fé em Deus. Você não está usando sua fé. Eu estou falando com gente aqui que não está usando a sua fé, porque está preocupado demais, e essa preocupação demasiada tem feito ela não observar as aves do céu. Isto é, tem feito ela não observar que Deus está cuidando dela. Deus está cuidando de você. Ele não dorme, Ele não dormita, Ele não tosqueneja, Ele não pisca, Ele não cai no sono, mas Ele está olhando, Ele está observando e Ele está cuidando. Versos 28 e 29.
Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. O que Jesus está dizendo aqui é que há um olhar exclusivamente materialista da vida. Claro que não é pecado se vestir com uma boa roupa, se vestir bem, mas essa não é a questão para Jesus. Jesus está dizendo o seguinte: vocês estão olhando exclusivamente para a roupa. Vocês estão olhando exclusivamente para aquilo que é material. Vocês estão sendo materialistas. A questão não é se vestir bem, ou a gente não deve pensar em comprar uma roupa nova. A questão aqui não é essa. Jesus está querendo dizer o seguinte: você não pode fazer disso algo essencial na sua vida, porque isso é trivial. Pastor Pedro Salvador diz uma frase: nas coisas essenciais eu enfinco o pé, nas coisas triviais, as coisas triviais eu levo na maré. Existe aquilo que é essencial e aquilo que é trivial. O que é essencial é digno da sua atenção. O que é essencial é digno da sua preocupação. Mas o que é trivial, não. Ele pode ser dispensado para dar lugar àquilo que é essencial. Portanto, o que Jesus está dizendo é isso. Nós estamos caminhando para um raciocínio desenvolvido por Jesus, que aponta para uma questão central dessa parte do Sermão do Monte, que é prioridade. Você pode aí, tem alguém do seu lado aí, você que está nessa live aí, você pode perguntar para essa pessoa, gentilmente, com toda gentileza, mas para fazer essa interação, essa dinâmica, já que a gente está num culto virtual, pergunta aí para quem está do seu lado aí, onde está a sua prioridade? Pergunta para essa pessoa, vai lá, fala assim: olha, qual tem sido a prioridade da sua vida? Pergunta aí, vai. É o seu marido, é a sua esposa, é o seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, vai lá. Seu irmão, seu tio, quem está com você aí? Fala assim: quem tem sido a sua prioridade? O que é prioridade na nossa vida? No verso 29 nós percebemos que o cuidado de Deus é infinitamente superior ao nosso. Olha o que diz o verso 29. Contudo, vocês estão preocupados com a roupa, com o que se vestir? Veja bem, quem veste os lírios do campo sou eu. E nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Nem o rei mais rico da Bíblia, nem o homem mais rico da Bíblia se vestiu como o lírio do campo, que é vestido pelo próprio Deus e que é descartado pelos homens. Contudo, nem Salomão se vestiu como um deles. Então no verso 29 nós percebemos o cuidado de Deus. E o cuidado de Deus é infinitamente superior ao nosso cuidado. Portanto, não é necessário nos desesperar. E eu quero te dar um conselho: vai lançando sobre ele as suas ansiedades. Vai lançando. Lança sobre ele as suas ansiedades nessa noite, nessa quarta-feira da palavra, aqui comigo, pastor Paulo, aqui com a Pibissal. Lança, aqui com a Primeira Igreja Batista São Luís, lança a sua ansiedade sobre o Senhor. Lança sobre ele. Siga fazendo do Senhor a sua prioridade. Ele precisa ser a sua prioridade. Lance sobre ele as suas ansiedades e olhe para ele. Verso 30, Jesus continua nos dizendo: se Deus, agora o próprio Filho de Deus fala do Pai, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Veja que Jesus está nos dizendo o quanto nós somos especiais para Deus. Nós somos a coroa da criação. Deus, quando Ele nos fez, Ele estava com o Filho, com o Espírito Santo, dizendo: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós somos especiais para Deus. Nós somos a criação de Deus. Portanto, Deus não cuidaria de nós muito mais do que Ele cuida das aves do céu, muito mais do que Ele cuida dos lírios do campo, que hoje existe, amanhã é lançados no fogo. A erva do campo que hoje existe é lançada no fogo. Deus está cuidando daquilo ali, quanto mais de nós, quanto mais de você. Por isso que o meu conselho para você nessa noite é esse: lance sobre o Senhor as suas ansiedades.
Nós somos frágeis, nós somos limitados, mas lance sobre Ele as suas ansiedades, as suas preocupações e faça de Deus, faça de Jesus, faça do Senhor a prioridade da sua vida. Sua prioridade não é nada material, sua prioridade não é sua roupa, seu carro, sua casa, nem sequer a sua esposa, o seu esposo. Em primeiro lugar, a sua prioridade precisa ser o Senhor, porque é Ele que te dá tudo que você tem. E é Ele que cuida de tudo que você tem. Portanto, lance sobre o Senhor as suas ansiedades. Veja que Jesus está dizendo isso. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Perceba o quanto Jesus se preocupa com a nossa humanidade, cheio de limitações, com a nossa vida cheia de altos e baixos, de crises, de lutas, de perdas, de doenças. É como se Jesus dissesse: há um Deus no céu que se importa contigo. Jesus está dizendo isso para você essa noite. Há um Deus no céu que se importa com você. Você não está sozinho. Ele sabe da tua luta, Ele sabe da tua enfermidade, Ele sabe do teu problema, Ele sabe dessa pandemia, Ele sabe dos seus conflitos internos, Ele sabe das suas crises emocionais, Ele sabe da sua síndrome do pânico, Ele sabe da sua depressão, Ele sabe. Lança sobre Ele, lança sobre Ele, lança sobre Ele as suas ansiedades. Você é especial, você é especial. Deus te ama. Deus está no céu, mas Ele se importa com o que acontece na terra, diz o salmista. Ele se importa contigo. Ele vai dar conta de tudo. Você não vai. Um dos motivos pelos quais nós não podemos ficar ansiosos excessivamente, demasiadamente preocupados com as coisas terrenas, é porque nós não vamos dar conta de tudo. Então, o ditado: não banque o mundo com as pernas. Você não vai conseguir. Nem o incrível Hulk vai conseguir. Nem os super-heróis, nenhum super-herói, nenhum super-humano vai conseguir bancar o mundo com as pernas. Então para de querer bancar o mundo com as pernas. Você não vai dar conta de tudo. Tem hora que você precisa parar, entender e lançar tudo sobre os pés do Senhor. Coloca lá nos pés da cruz. Descansa seu coração em Deus, porque Ele que cuida de tudo. Ele cuida de você. Vai lançando sobre Ele as suas ansiedades. Quem sabe você está vivendo um momento onde você está buscando uma alternativa. O que eu posso fazer? Mas não é hora de você fazer nada. A única coisa que você deve fazer nessa hora é descansar no Senhor, é lançar sobre Ele a sua ansiedade, porque é Ele que vai cuidar de você. Quem sabe você tem tentado e se esforçado ao máximo para cuidar de você. Seu vídeo será removido em breve se você continuar a transmitir músicas que não tem permissão para usar. E eu não estou terminando. É um aviso aqui do Facebook, mas eu não estou transmitindo nenhuma música que eu posso usar, né? Verso 31. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Amém. Tem mais uma citação do Bonhoeffer que eu queria colocar aqui. Página 139 do livro Discipulado de Bonhoeffer, ele diz assim: o coração que se apega às riquezas recebe o pesado fardo da ansiedade. A ansiedade acumula tesouros e os tesouros produzem ansiedade. Irmãos, no reino de Deus não há avareza, mesquinhez, materialismo, entesouramento de tesouros da terra e na terra. Os pagãos entesouram só aqui, correm atrás dessas coisas, demasiadamente, como se essas coisas fossem a garantia do seu dia de amanhã, esquecendo que é Deus e somente Ele que garante não só o amanhã, mas também o hoje. Nós trabalhamos,
Mas de onde vem a saúde? De onde brota o grão da terra que nos alimenta? De onde vem a semente? De onde vem o leite? De onde os animais se alimentam para fornecer inclusive o alimento para os homens? Tudo vem da terra. E a terra é do Criador. É Deus que nos sustenta. Por que se preocupar com essas coisas? Quem se preocupa com essas coisas, Jesus chama de pagãos. Pagãos. Pagãos eram aqueles que não confessavam a Deus. Pagãos eram aqueles que não se voltavam para a lei de Deus. Pagãos eram aqueles e são aqueles que não se voltam para Jesus hoje. Esses são os pagãos. Correm atrás dessas coisas. Correm atrás. Vivem ansiosos. E não sabem que tudo vem de Deus. Ou não sabem, ou não creem que tudo vem de Deus. Preciso citar 2 textos bíblicos que me vêm à mente agora. Gosto muito do Salmo 104, do verso 27 ao verso 29. Todos esperam de ti o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhes tu, eles recebem. Abres as tuas mãos e enchem-se de bens. Se tu viras o teu rosto, logo ficam perturbados. Se tira-lhes a respiração, logo morrem e voltam ao pó. Salmo 104, 27 ao 29. De onde vem tudo que nós temos? Até nós, de onde viemos? Os recursos, a matéria-prima, a nossa sobrevivência não está na força do nosso braço. Antes de tudo, está na força do braço de Deus, porque Ele fez a terra. Inclusive Salmo 24, verso 1 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. De onde vem tudo? Tudo que nos fornece energia, vida, saúde, trabalho, de onde vem? Tem uma fonte originária. Essa fonte é Deus. Ele é a fonte de tudo que existe. Ele é o Criador de todas as coisas. Portanto, o conselho de Jesus para nós, no verso 33 é: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Talvez eu pudesse dizer que o verso 33 seja o eixo do Sermão do Monte, o centro do Sermão do Monte. A mensagem central do Sermão do Monte está no verso 33 de Mateus capítulo 6. Dos 3 capítulos, de todos os versículos, talvez eu possa dizer que esse seja o eixo da mensagem de Jesus, o centro da mensagem do Sermão do Monte. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós não podemos limitar, irmãos, esse texto ao presumir que ele fala somente de coisas materiais. Não é verdade? O que seriam essas demais coisas? Seria só o dinheiro que nós precisamos? Nós temos a tendência de pensar que essas demais coisas são bens materiais, são riquezas, é dinheiro, são coisas materiais, físicas. Nós temos essa tendência. Olha, busca em primeiro lugar o reino de Deus, que as demais coisas serão acrescentadas. Aí você fala assim: opa, eu vou buscar em primeiro lugar o reino de Deus, para Deus me dar um carro. Eu vou buscar em primeiro lugar o reino de Deus, para Ele me dar minha casa própria. Eu vou buscar em primeiro lugar o reino de Deus, para Ele me dar esse emprego, ou para Ele fazer isso na minha vida. Eu vou buscar em primeiro lugar o reino de Deus, para que Ele me abençoe no sentido material, de alguma forma que eu possa ver uma coisa física, um bem, um presente muito precioso. Eu vou buscar em primeiro lugar o reino de Deus por isso. Mas será que é isso que Jesus está falando? É só isso que Jesus está falando quando Ele diz que as demais coisas vos serão acrescentadas? Nós não poderíamos dizer que essas demais coisas que precisam ser acrescentadas em nossa vida não seriam, por exemplo, amor? Você não está precisando de amor no seu casamento? Você não está precisando de amor na sua vida com o seu próximo? Você não está precisando amar o seu próximo? Você não está precisando amar mais aquela pessoa que você deixou de amar? Ou que você está amando menos?
Você não tem que amar mais o seu irmão da sua igreja. Você não tem que amar mais o seu pastor. O pastor não tem que amar mais a sua ovelha. Então é isso que está faltando ser acrescentado, é o amor. Porque só pensar aí, apequenar esse texto a coisas materiais, a coisas que são concernentes a bens, a riquezas humanas. Será que o que precisa ser acrescentado não é compaixão? Quando você olha para alguém que está passando uma necessidade, você não sente compaixão, então está precisando compaixão ser acrescentada em você. Quando você olha para uma família pobre, humilde, precisando de um alimento, de um pai precisando dar alimento para seus filhos, você não tem compaixão por essa família, você não se compadece pelo sofrimento alheio, você não se compadece por alguém que está passando uma dificuldade, uma necessidade, uma luta que você pode ajudar, mas o seu coração está frio, seu coração não tem compaixão. Quem sabe é isso que está faltando? Quem sabe é isso que Jesus está falando? As demais coisas serão acrescentadas. Jesus não está falando necessariamente de coisas materiais, de carro, de casa, de dinheiro. Ele está falando que muitas vezes pode que está faltando é compaixão na nossa vida. Quem sabe está faltando paciência. Paciência com seu esposo, paciência com seus filhos, paciência com a sua mulher, paciência com os seus irmãos da igreja. Essas demais coisas que podem ser acrescentadas, muitas vezes é isso, está faltando paciência. Está uma pessoa muito estressada, não pode tocar em você que você logo pega fogo, que logo sai uma rajada da sua língua. Está faltando paciência. Ninguém pode fechar no trânsito, ninguém pode furar a sua fila. Está faltando paciência. Está faltando paciência. E essas demais coisas que estão faltando ser acrescentadas: o amor, a compaixão, a paciência, a bondade. Quem sabe está faltando bondade na sua vida, atitudes de bondade. Quem sabe está faltando honestidade. Você não está sendo uma pessoa honesta nos seus negócios, na sua vida, na igreja, com Deus. Você não está sendo honesto com Deus. Está vivendo uma vida de aparência, não está tendo sinceridade. Está faltando honestidade na sua vida, no seu casamento, na sua família, no seu emprego, quando você vai pagar alguma coisa. Está faltando honestidade. É isso que precisa ser acrescentado. Estão entendendo? Está faltando fidelidade. Fidelidade a Deus, fidelidade à causa do Evangelho, fidelidade em todos os níveis da sua vida. Está faltando, quem sabe, essas demais coisas, seja integridade. Está faltando essa integridade no seu coração. Está faltando perdão, você está perdoando pouco, você está deixando de perdoar alguém. Está faltando paz, você não está vivendo com paz. Está faltando paz na sua família. Está faltando paz no seu casamento. Está faltando paz aí na sua casa. Quem sabe essas demais coisas, isso que vai ser acrescentado é a alegria. A alegria parece que foi embora da tua casa. A alegria parece que foi embora da tua vida. Você não consegue sorrir. Seu sorriso é amarelado. Seu sorriso é entre os dentes, porque não sente mais alegria no coração. Então, quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, nós temos a tendência de pensar: peraí, Deus vai me dar um carro se eu buscar em primeiro lugar, Deus vai me dar uma casa nova, Deus vai me dar um... A gente só pensa em coisa material, mas os maiores bens que muitas vezes a gente precisa não são bens materiais. São esses bens que a gente não pode ver fisicamente, mas que fazem toda a falta e toda a diferença, sem os quais nós seremos miseráveis. Se a gente não tem amor, a gente é miserável. Se a gente não tem compaixão, a gente é miserável. Se a gente não tem paciência, bondade, honestidade, fidelidade, sinceridade, integridade, perdão, paz e alegria, se a gente não tem isso, nós somos os mais miseráveis da face dessa terra. Então vamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sim. Por quê? Porque eu seria uma pessoa cheia de amor, cheia de compaixão, cheia de paciência, cheia do fruto do Espírito. Por isso eu preciso buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas, daqui para frente você nunca mais vai pensar nesse versículo da mesma forma que você pensava. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Você vai olhar para esse texto e vai sentir medo dele, porque vai te constranger. Você pensava que era, se você buscar o reino de Deus, você ia ter um carro, você ia ter um emprego melhor, você ia ter... também pode ser, sim, não estou dizendo que não, mas quem sabe essas demais coisas que vão ser acrescentadas, não é nada disso, não é nada material. São valores, são bens emocionais, bens, riquezas emocionais que você precisa na sua vida. Deus é perfeito, a sua palavra é perfeita. Jesus continua nos ensinando muito. Talvez essa seja a associação, mas vamos desassociar esse versículo somente das coisas materiais e associá-lo
a de fato aquilo que Deus sabe que precisa ser acrescentado na nossa vida. De que adianta ganhar o mundo todo e perder a nossa alma? De que adianta ter tudo o que eu preciso materialmente, mas não ter amor ao próximo? Ser incapaz de me compadecer com a dor do outro? Ser tão egoísta que parece que o mundo gira em torno do meu umbigo. Então Jesus encerra o capítulo 6, nós encerramos o capítulo 6 nas palavras de Jesus, dizendo no verso 34 o seguinte: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Mais uma vez eu deixo um conselho para você. E esse conselho também é para mim. Primeiro alvo desse estudo sou eu, meus irmãos, não se enganem. Primeiro alvo dessa mensagem sou eu, depois vocês. Então o conselho é esse: entregue tudo a Deus. Ele sabe de tudo. Ele sabe inclusive que basta cada dia o seu próprio mal. O que será que Jesus quis dizer basta cada dia o seu próprio mal? Ele sabe que a gente é humano. Ele sabe que amanhã a gente pode não acordar muito bem, acordar com o pé esquerdo. Ele sabe que amanhã a gente pode ser entristecido por alguém. Ele sabe que amanhã a gente pode ter um dia não muito bom, ou quem sabe um dos piores dias da nossa vida. Então ele fala: olha, basta cada dia o seu próprio mal. A nossa expectativa muitas vezes gira em torno da nossa ansiedade. Às vezes a gente tem que tirar a cabeça, os pés das nuvens e colocar no chão e parar para refletir. Olha, basta cada dia o seu próprio mal. Eu não vou colocar minha expectativa naquilo que é objeto da ansiedade do meu coração. Eu vou colocar a minha expectativa no Deus que pode cuidar do meu amanhã. Então não precisarei ficar demasiadamente preocupado com o amanhã, demasiadamente ansioso com o dia de amanhã, porque basta cada dia o seu próprio mal. O amanhã vai trazer as suas preocupações. Já bastam as preocupações do hoje. Já bastam as lutas do hoje. Você quer trazer para o hoje as lutas do amanhã, meu irmão? Não faça isso. Você quer trazer para hoje as tristezas que estão reservadas lá na frente? Não, basta o dia de hoje. Basta a perda de hoje. Basta a pandemia de hoje. Basta as angústias de hoje. As de amanhã, deixa para amanhã. Senão você vai enlouquecer. Senão você vai se frustrar, vai entrar no oceano de amargura, porque cada dia tem o seu mal reservado. Por isso nosso coração não pode estar nas expectativas que a ansiedade produz, mas o nosso coração precisa estar em Deus e buscar a Ele, porque Ele proveu amanhã e também proveu hoje. Entregue tudo a Deus. Não se desespere, entregue a Ele. Basta cada dia o seu próprio mal. A ansiedade é algo muito sério quando ela é exagerada. É um estado emocional angustiante em que se prevê situações reais ou imaginárias que oferecem algum perigo. No entanto, a ansiedade muitas vezes cria um fantasma na nossa frente que na realidade não existe. Na vida real não existe o fantasma que a ansiedade projeta diante dos seus olhos. Confie em Deus, busque em primeiro lugar o reino de Deus, e você vai ver que aquilo tudo que você precisa para enfrentar o mal de cada dia vai estar dentro de você, e você vai vencer em nome de Jesus. Você quer vencer? Eu quero. Portanto, precisamos seguir os conselhos de Jesus, a recomendação do nosso mestre, os ensinamentos do nosso mestre. Você tem ficado ansioso pelo que você nem sabe que vai ocorrer amanhã? Preocupação excessiva, precipitada? Não fique assim, confie no Senhor, busque a Ele em primeiro lugar, faça dele e de seu reino sua prioridade. Basta cada dia o seu próprio mal. Não deixe que o mal do século afete você.
O mal do século não precisa ser necessariamente o mal do teu século, o mal da tua vida. Deixa a sua ansiedade, entregue ao Senhor. A Bíblia diz, 1 Pedro, carta de Pedro, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Deus conhece o teu coração, Deus conhece o meu coração, Deus conhece a tua ansiedade, Deus conhece as nossas preocupações. Mas quem sabe esse é o momento da gente parar de se preocupar, para olhar para as aves do céu. E quando a gente olhar para as aves do céu, para os lírios do campo, a gente vai lembrar, nossa, Deus está cuidando deles. Quem dirá de mim, que sou a coroa da criação? Quem dirá de mim, que sou obra das mãos de Deus? Quem dirá de mim, que fui feito à imagem e semelhança? Ele não cuida muito mais de mim. Muitas vezes eu quero cuidar de mim e eu acabo atrapalhando tudo. Mas eu preciso deixar Deus cuidar de mim. Eu preciso lançar sobre Ele todas as minhas preocupações. Essa é uma lição do Sermão do Monte, que vai te acompanhar até a volta de Cristo. Sabe por quê? Porque amanhã você vai ser a mesma pessoa, o mesmo ser humano, sujeito a quem sabe, problemas ainda maiores. Que não percamos a capacidade de lidar com as nossas emoções e com as lutas do nosso dia a dia. A única forma da gente não perder a capacidade de lidar com tudo que possa acontecer ao nosso redor, à nossa frente, é confiando em Deus e lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. Amém? Glória a Deus.